Números, capítulo de número 14, o versículo é o de número 8. Encontrou, diga eu vou morar no céu. Não encontrou, diga é claro que eu vou também. Vai, já vou até esperar aqui um pouquinho. Números 14, 8. Na versão da NVI, da Nova Versão Internacional, está dizendo assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e dará a nós. Aí eu achei interessante a versão também da NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Olha o que está dizendo. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Fecha os seus olhos aí no teu lugar, Pai. Esta é a tua palavra. Meu amigo Espírito Santo, esta casa é tua, este lugar é do Senhor. E assim como o Senhor já tem falado aqui, desde a abertura deste culto, continue falando aos nossos corações. Nós não queremos e não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui, Senhor, em posse da nossa vitória. Eu sei que o Senhor veio conversar particular com alguém nessa noite. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. E você diz? Amém. Queridos, redobre tua atenção. Eu quero conversar com vocês nessa noite, dentro de um tema: desfrutando das promessas de Deus. Pode repetir para você não esquecer? Diga: desfrutando das promessas de Deus. Só você agora, 1, 2, 3 e... É sobre isso que eu quero conversar com vocês. O cenário desse texto, redobre bem a tua atenção, eu sei que é um texto um tanto conhecido, mas o Espírito Santo queimava algo em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O cenário desse texto é Moisés enviando 12 homens, 12 espias, para explorar a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Como você conhece, e se não conhece, redobra a tua atenção. 10 desses 12 homens, desses 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo. Um relatório cheio de medo, cheio de temores. E aí o que me chamou a atenção é que antes eu dizia assim, olha, quando eu ouvia falar sobre essa história, pastores, eu falava assim, foi um relatório fake. Eles voltaram com um relatório fake, só que não. Eles voltaram com um relatório verídico, real. Eles falaram e escreveram, pastor Samuel, daquilo que eles viram. Eles falaram do que eles viram. Agora, preste atenção aqui. 2 pessoas podem enfrentar a mesma situação e se comportarem de forma diferente. Por quê? Porque vai depender da forma em que ela enxergou, da forma em que ela viu. Ou seja, a forma que você enxerga é a forma que você reage. Redobra a tua atenção e guarde isso no seu coração. Vamos repetir para não esquecer? Diga: a forma que eu vejo é a forma que eu me comporto. Érica, por que você está dizendo isso? Porque Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, eles simplesmente confiando na promessa de Deus. Eu disse que foi o quê? Confiando na promessa de Deus. Olha aqui, se foi confiando na promessa de Deus, não era sobre eles, era naquilo que eles acreditavam. Josué e Caleb confiando na promessa de Deus, ou seja, eles trouxeram um relatório não baseado simplesmente no que eles estavam enxergando, mas acreditando que Deus tinha feito uma promessa sobre a vida deles. Eles afirmam o quê? A terra tem gigante sim.
Eles enxergaram a mesma coisa que os 10 enxergaram. A terra tem gigante sim, mas é uma terra que mana leite e mel. A terra tem gigante sim, mas é uma terra abundante, é uma terra fértil, é uma terra frutífera. Érica, o que você está dizendo? Josué e Caleb estão dizendo: a terra tem gigante sim. Agora, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará até ela. Redobre a atenção. Josué e Caleb, eles enxergam a mesma coisa que os 10, só que eles não focam os gigantes, eles focam o benefício de encarar o gigante. Vou repetir. Quando eles dizem que a terra tem gigante, mas era uma terra abundante, era uma terra fértil, era uma terra que manava leite e mel, eles estavam simplesmente enxergando também gigante, mas mais do que enxergar o gigante, eles estavam enxergando a possibilidade, o benefício de encarar esse gigante. Ei, Edu, redobra a tua atenção, Val. Quando eu escrevia isso daqui, que Josué e Caleb, eles trazem o relatório dizendo: a terra tem gigante, mas ela mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos leva até ela. Sabe o que Josué e Caleb está querendo dizer ao povo? Não é sobre nós, é sobre a aliança que a gente tem com o Deus de Israel. Não é sobre nós não vamos na nossa força, na força do nosso braço. É sobre a aliança que a gente tem com Deus. Enquanto eu escrevia isso, meu coração já queimava, pastor, porque o Espírito Santo falava ao meu coração: fala isso para a minha igreja. Não é sobre a luta que eles enfrentam, não é sobre o obstáculo, não é sobre a adversidade, que talvez você está me olhando e está dizendo assim: Érica, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, Érica, você não sabe o gigante que tem à minha frente. E o céu nos reúne nesse culto da vitória para dizer: não é sobre o problema, é sobre a aliança que você tem com Deus. Sabe por quê? Porque você não vai na força do seu braço, você não vai no grito da garganta, você não vai com o seu diploma, você não vai com a sua conta bancária, você não vai com a mansão que você mora, você não vai no carro que você dirige. É a aliança que você tem com Deus. Então, para desfrutar das promessas de Deus, você precisa ter aliança com Ele. Oh, meu Deus do céu! Josué e Caleb estão dizendo: tem gigante sim, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Tem gigante sim, mas nós temos uma aliança com o Deus de Israel. Não é na força do nosso braço. Érica, o que você está dizendo? Josué e Caleb estão dizendo o seguinte: tem gigante, mas Deus prometeu. Tem gigante, mas nós estamos debaixo de uma palavra profética. Tem gigante sim, mas se Ele disse que nos daria, Ele pode nos levar até lá. Meu coração queimava, porque Josué e Caleb estavam encorajando o povo a confiar que Deus é capaz de cumprir com as suas promessas. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu vim nessa noite dizer que Deus é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Érica, por que Josué e Caleb estão encorajando o povo a confiar em Deus, a acreditar nas suas promessas? Simples. Eu te faço uma pergunta, não precisa responder para mim não. É para você refletir e guardar, para você usar aí para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. Cadê os 10 que trouxeram o relatório negativo? Cadê? Cadê o registro da história deles, pastor Mauro? Cadê? Cadê a história dos 10? Lê depois a Bíblia, pode ler toda. O nome deles é citado quando Moisés está enviando eles, quando Moisés está separando os 12. Aí o nome está citado, falando da tribo, de quem é, onde veio, como que está. Aí está citado o nome deles. Na volta do relatório, depois disso, cadê a história deles? Que história eles escreveram, gente? Não tem, você não vai encontrar. Por quê, Érica? Porque quem desiste não tem história para contar.
Quem para não tem história para contar. Quem olha a adversidade não tem história para contar. Quem só foca gigante, quem só foca problema, quem só foca adversidade, não tem história para contar. Mas eu não vim falar com os 10, com a maioria. Josué e Caleb têm história para contar. Talvez você está me olhando e está dizendo: Érica, alguém falou que sempre é bom estar com a maioria que vence. Ei, se eu fosse você, preferia não fazer parte da maioria, porque a maioria aqui desistiram, a maioria pararam, a maioria olhou o gigante, a maioria olharam os obstáculos, os desafios. Mas você pode fazer parte da minoria, mas é uma minoria que acredita na promessa de Deus, é uma minoria que tem aliança com Deus, é uma minoria, mas que tem história registrada para contar. Oh meu Deus do céu. Érica, o que você está dizendo daquela geração, Josué e Caleb? Tem história para contar. Você vai decidir o quê? Fazer parte da maioria? Só para ficar bem com alguns? Ou você prefere vir na contramão? Porque eles vieram na contramão. Esse relatório deles deu, como diz o ditado lá em casa, minha mãe fala assim: pano para manga. Eles foram ameaçados até por causa desse relatório. Muitas das vezes, quando nós temos os nossos olhos voltados para a promessa de Deus, normalmente é a maioria mesmo que vai vir contra. Quem não tem coragem de encarar um problema, jamais vai te incentivar a encarar também. Quem não tem coragem de enfrentar, eu costumo dizer que quem não valoriza o seu próprio valor, não é o seu que ela vai valorizar. Érica, o que você está dizendo? Ainda que você seja a minoria e que você esteja na contramão, prossiga, não desista, porque você vai ter história para contar. Eu estou dizendo que o pastor Samuel vai contar o testemunho de alguém aqui nesse altar. Alguém vai vir, pastor Samuel, dizendo: eu não desisti, por isso que eu estou testemunhando no culto da vitória. Josué e Caleb está dizendo: não desista não, gente. Tem gigante, mas nós temos uma aliança com Deus. Tem gigante, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Nós vamos enfrentar. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Eu vim falar para alguém nesse culto da vitória: não desista. Alguém entrou por aquelas portas dizendo: Senhor, como é que vai ser? Será que eu paro? Será que eu abro mão? Será que eu desisto? O céu está dizendo: faça parte da minoria, mas que tem aliança com Deus e vai ter história para contar. Agora vem cá comigo. Precisamos entender que Deus cumpre o que promete. Sim, claro. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A questão não é sobre Deus, gente. Jamais. A questão é sobre nós. A questão é sobre o homem, a questão é sobre o povo. Que Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu na saída do povo lá do Egito. Deus fala para eles assim: estou livrando vocês aqui da escravidão e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. A promessa de Deus estava de pé. Então, a questão não é sobre Deus, a questão aqui é sobre o povo. Quando Deus promete, Ele cumpre. Só que, entretanto, porém, a promessa está condicionada. O que é isso, Érica? Tem uma condição. Qual condição? Se o Senhor se agradar de nós. Se. Diga comigo, se. Ele poderia dizer: a terra mana leite e mel, o Senhor se agradou de nós, vamos lá. A terra mana leite e mel, o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. Negativo, a promessa é condicionada. A questão não é sobre Deus, é se o Senhor se agradar de nós. Vamos trazer aqui para nós? Deus não tem problema nenhum de cumprir na minha, na sua vida, algo que Ele nos prometeu. O Senhor não tem problema nenhum. O que a gente precisa estar atento é:
a promessa está condicionada. Desfrutar das promessas de Deus está condicionado se o Senhor se agradar de nós. Vamos lá? Condições para desfrutar das promessas de Deus. 3 condições? E a gente ora junto. Diga comigo, condições para desfrutar das promessas de Deus. Número 1, obediência. Eu não posso subir aqui no culto da vitória e dizer: Deus vai te dar, receba. Eu não sei qual é a condição que Deus está colocando para você. O que eu sei é que aquilo que Deus te prometeu está condicionado. Condicionado ao que, Érica? Número 1, a sua obediência. Quer desfrutar das promessas de Deus? Obedeça a Ele. Obedeça a sua palavra. Érica, o que é isso? Josué e Caleb estão nos encorajando. Ele encorajou o povo. Se Deus se agradar de vocês, se Deus se agradar de nós, que Ele estava incluso, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. Érico, o que é isso? Assume hoje um compromisso com você mesmo. Não é com ninguém, não. Assuma hoje um compromisso com você mesmo e faça uma autoanálise. Autoanálise é isso. Você olha para dentro de você e vê o que é que precisa ser mudado em você. Não é o pastor que tem que dizer. Não sou eu que vou dizer, não é a pastora Vanessa. Não, não são os obreiros. É você fazendo uma autoanálise. O que é que eu preciso mudar? Autoanálise. Você analisando você mesmo. Porque o povo de Israel foi rebelde, gente. Você conhece a história desse povo? Ingrato, murmurador, só vivia reclamando, impaciente. Qualquer dia eu vou falar com vocês o que gera a impaciência desse povo mesmo. Mesmo estando sobre os cuidados de Deus, promessa de Deus, o povo preferiu desobedecer os princípios. Tinha uma palavra de ordem. Tinha ali, algo para eles seguirem, mas eles preferiram desobedecer. Érica, e nós? Nós temos a palavra de Deus. Quer obedecer? Olhe para a palavra dele. Quer andar em obediência a Deus? Aqui está o nosso manual de vida. Eu sempre digo que a Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Responda tudo na sua vida utilizando a palavra de Deus. Érica, o que você está dizendo é aqui que nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É aqui que nós aprendemos. Você aprende, meu irmão, a ser o sacerdote da tua casa, a ser um bom marido, a ser um bom pai. É aqui, minha irmã, que nós aprendemos a ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. É aqui que nós aprendemos a ser mãe, a educar nossos filhos, a trazer nossa família para o altar do Senhor. É aqui que nós aprendemos a servir com honra, com excelência. A Bíblia tem resposta para tudo. E todas as vezes que antes de qualquer decisão na tua vida, você procurar, pesquisar, ler, se atentar, meditar nesse manual de instrução, pode ter certeza, você não vai quebrar a cara. Você não vai se quebrar. Por que, Érica? Porque é Bíblia. Eu não estou falando aqui de mim mesma, não estou falando aqui de psicologia positiva. Não, estou falando da palavra de Deus. Salmo de número 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperareis. Quem tem Bíblia cresce, quem tem Bíblia prospera, quem obedece a palavra dele. Meu Deus do céu! Eu sempre digo isso.
Eu passei muito isso na faculdade, nessa última formação que eu tive. A Bíblia, você acredita na Bíblia? Um livro antigo, ela precisa passar por uma reforma, ela precisa passar por uma atualização. Não, como disse o pastor Billy Graham, é mais atualizada do que o jornal que vai sair ainda amanhã. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Se você quiser desfrutar das promessas de Deus, obedeça os princípios da sua palavra. Por que, Érica? Porque você obedece e Deus assume os riscos para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Repita isso para você não esquecer, guardar no seu coração. Diga: eu obedeço e Deus assume os riscos para cumprir com aquilo que Ele me prometeu. Primeira condição para desfrutar das promessas de Deus: obediência. Obedeça. Você vai testemunhar, você vai escrever seu testemunho. Segunda condição: tenha fé. Eu sempre vou falar de fé, gente, porque o que seria de nós se a gente não ousasse com a nossa fé? Tem pessoas que estão sentadas aqui, que se fosse olhar o que deixou em casa, hoje na empresa, a situação que você está vivendo, nem aqui você estaria. A palavra fé é tão pequena na escrita, mas no coração de pessoas que obedecem a Deus, que honra a palavra de Deus, ela se torna uma arma poderosa, capaz de quebrar qualquer barreira, destruir qualquer obstáculo. Fé para você acreditar na ordem de Deus, mesmo sem estar vendo as possibilidades. Talvez você está olhando e está dizendo: Érica, Deus me fez uma promessa, mas o que eu estou enxergando agora aqui, não condiz com aquilo que Deus falou. E isso é muito interessante, porque eu não sei se é só lá em casa. Talvez em Sorocaba não aconteça isso não. Mas lá em casa parece que quando Deus fala uma coisa, primeiro acontece tudo diferente daquilo que Ele falou. Irmã. Deus nos lança uma palavra profética, a gente fala: agora vai. Aí primeiro acontece tudo contrário. Érica, o que você está dizendo? Fé, para você não olhar para as possibilidades. Talvez é exatamente as impossibilidades que você está enxergando. Mas eu não vim falar do Deus das impossibilidades, não, Ele não conhece isso. Nada é impossível para o nosso Deus. Entende uma coisa? Meu coração está queimando porque o Espírito Santo veio conversar particular com alguém. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil o caminho que Deus planejar para você, Ele sabe o que está fazendo. Não importa, estou falando com alguém que parece que o negócio estreitou. Estou falando com alguém que está vendo impossibilidades, está vindo tudo na contramão. Por mais difícil que pareça esse caminho, Ele sabe o que está fazendo. Por isso que é fé. Porque não é baseado naquilo que você está enxergando, é baseado na palavra que Ele lançou sobre você. É baseado se você está debaixo de uma palavra profética. Quando Deus faz uma promessa e fala: estou tirando vocês da escravidão para uma terra que mana leite e mel. Quem diria que tinha tanto gigante desse para enfrentar? Quem diria que do Egito até a terra de Canaã eles teriam que enfrentar tanta coisa? Érica, o que você está dizendo? Uma coisa é certa: quando estamos no caminho que Deus escolheu para nós, os gigantes que encontrarmos nessa trajetória, nesse caminho, não é uma peleja nossa. Meu coração queimava enquanto o Espírito Santo falava isso ao meu coração. E eu ia anotando. E eu fui lá ler 2 Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Érica, o que você está dizendo? Quando obedecemos, estamos debaixo de uma promessa. Temos aliança com o Deus de Israel. E estamos em obediência. Os gigantes que encontrarmos é com Ele. Não é mais com você. Não é você que terá que pelejar. Porque a Bíblia é palavra dele. Nesta peleja não tereis que pelejar. Quando obedecemos, Ele assume os riscos. Érico, o que é isso? Ouse com a sua fé. Eu cheguei à conclusão. 2 palavras caracterizam a fé: a certeza e a convicção. Você não pode ficar no ambiente da dúvida, meu irmão. Minha irmã,
Você não pode ficar oscilando. Você não pode ficar em cima do muro. Não. É certeza e convicção. Você sairá daqui hoje colocando em prática a sua fé, ousando com a sua fé. Eu sempre digo isso: o homem de fé, a mulher de fé, vê o invisível, ouve o inaudível, suporta coisas insuportáveis, encara coisas incaráveis. Porque quando eu digo que acredito em Deus, eu tenho que acreditar no que Ele pode fazer. Érica, o que você está dizendo? Meu coração queima. Mas você precisa sair daqui hoje ousando com a sua fé. Não coloque limites no seu sonho, coloque fé. Ouse com a sua fé. Érica, o que você está dizendo? Eu vou correr para a gente conseguir concluir isso daqui e orar juntos. Primeira condição, para você desfrutar das promessas de Deus, você precisa obedecer. Quando você obedece, aí você precisa ousar com a sua fé. E a terceira condição para eu desfrutar das promessas de Deus, você precisa renovar a sua mente. Mente positiva. E quando eu falo de mente positiva, eu não vim falar de psicologia positiva, eu vim falar de Bíblia novamente. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Com que, Érica? Com a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh! Aplaude com graça. O que é isso, Érica? Eu preciso que você guarde isso no seu coração. A nossa mente estão cheias de enganos. Vou repetir. Você acha que, porque é a Bíblia que está dizendo? Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com nada, com as lutas, com as adversidades, com os obstáculos, com nada. É se preparar e encarar. Mas para isso você vai precisar fazer o quê? Aqui ó, mudança de mente. Por quê? Porque a nossa mente estão cheias de engano, que não nos permite ver as coisas como Deus vê. Érica, o que é isso? Redobre a tua atenção e olhe para mim. Não acredite em tudo o que você pensa. Érica, nossa mente está cheia de enganos. Comece a partir de hoje, se você ainda não faz isso, questionar os seus pensamentos. Quando vier um pensamento, e eu falo muito isso, que a minha abordagem hoje dentro da psicologia é terapia cognitivo-comportamental, eu acredito muito no comportamento, eu acredito muito que quando a pessoa quer, ela muda, e se ela pode mudar o comportamento, ela muda a vida dela. Porque, vou repetir, tem um tanto de coisas que está travada na nossa vida, coisas que não caminham e coisas que não acontecem simplesmente por causa do nosso comportamento. E quando você muda o seu comportamento, a sua vida muda. Vou repetir. Tem gente que passa a luta e fica falando assim: Satanás está furioso. Nossa, eu nunca vi o demônio tão assim. E Deus está lá de cima falando: não tem nada a ver com Satanás. É simplesmente o seu comportamento. Muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, muda o jeito de falar, que você vai ver que as coisas vão mudar. Que isso, Érica? Não acredite em tudo que você pensa. A nossa mente está cheia de enganos. Que enganos? Quando você começa a questionar o seu pensamento. O pensamento pode ser automático. O próprio nome já diz o que é pensamento automático. Eu não queria pensar, mas ele veio na minha mente. Então, não é sobre você. O pensamento é automático. Agora, esse pensamento automático, ele vai simplesmente acarretar e vai vir. Veja bem, redobre a tua atenção. Aconteceu uma situação, pensamento automático. Esse pensamento automático, ele vai trazer reações. Que reação é essa? Pode ser uma emoção, ficou com raiva, tristeza, alegria, ansiedade. Ele pode te trazer uma reação fisiológica, o coração disparou, as pernas tremeu, a mão suou, eu comecei a gaguejar, eu fiquei roxa. Não, ou então ela pode desencadear o quê? O comportamento. Agora redobre a tua atenção. O pensamento pode ser automático. O seu comportamento, você precisa ter pé no chão.
para você poder reagir a ele. Vou voltar a dizer, o pensamento pode ser automático, o seu comportamento não pode ser. E não fique com comportamentos de segurança também não. Érico, o que é comportamento de segurança? É quando você age apenas para aquele momento ali, para se esquivar, para se esconder daquela situação lá em cima que aconteceu. Não, sabe por quê? Porque você não tratou. Você simplesmente colocou um pano por cima. Quando acontecer de novo, você vai cair na mesma cilada. Então, o seu comportamento precisa ser de resolução. Porque problema se resolve e não administra. Quer desfrutar das promessas de Deus? O céu vem conversar particular com alguém. Comece a resolver seus problemas. E não passar a mão nele, porque ele vai voltar depois de novo. Comece a resolver essas situações. Érica, o que é isso? Nossas atitudes são reflexos dos nossos pensamentos. A nossa própria mentalidade, a nossa mentalidade determina a nossa identidade. Repete isso para você não esquecer. Diga, a minha mentalidade determina, diga, determina a minha identidade. O que é isso, Érica? O resultado que você tem hoje é exatamente o resultado daquilo que você acredita. Eu estou concluindo, mas eu preciso que você guarde isso no seu coração. Talvez você não consiga entender por que não consegue fazer mudanças na sua vida, porque a dificuldade está exatamente no quê? Na mudança dos seus pensamentos, seguido de atitudes que acabam sendo totalmente sem o direcionamento de Deus. Se você não transforma, se você não renova a sua mente, não muda os seus pensamentos, você acaba tendo atitudes totalmente diferentes daquilo que Deus falou ao seu respeito. Érica, por que você diz isso? Para você sair daqui hoje dizendo, eu preciso renovar a minha mente. E como é que eu renovo minha mente, Érica? Primeiro, do que você está alimentando ela. O que é que você anda lendo? O que é que você está ouvindo? Quais são as rodas que você frequenta, que você participa, as mesas que você se assenta? Do que é que você está alimentando a tua mente? Comece a partir de hoje, resumindo, alimentar a tua mente com a palavra de Deus. Alimente a tua mente com a palavra de Deus e não com o seu próprio eu. Sabe por quê? Muito menos que a sociedade, porque a sociedade anda na contramão da palavra de Deus. Então comece a alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A sua vida vai mudar quando a sua mente mudar. A minha vida muda quando a minha mentalidade muda. E o céu trouxe alguém nessa noite para dizer, chega de mentalidade mediana, medíocre, na média. Eu quero ampliar a sua visão. E para isso, comece a mudando a sua mente. Porque a primeira área que o inimigo quer setar é a nossa mente. Por quê? Primeiro ele ataca a mente para depois descer para o coração. Eu estou liberando uma palavra profética nesse culto da vitória. Você vai enxergar longe para desfrutar das promessas de Deus. Ei, obedeça, ouse com a sua fé e comece a mudar os seus pensamentos. Você vai enxergar longe e as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma terra que mana leite e mel. É Bíblia, é a palavra de Deus. Eu estou concluindo. Josué e Caleb obedeceram, permaneceram fiéis e herdaram a terra prometida. Josué e Caleb simplesmente decidiram por obedecer e permanecer. Quem obedece e permanece, desfruta das promessas de Deus. Vou repetir. Qual é o segredo para desfrutar, Érica? Obedecer e permanecer. Por que você diz isso com tanta propriedade, Érica? Porque mesmo diante de grandes desafios, não é sobre o tamanho do gigante que você encontra. Não é sobre o tamanho da luta que você está encarando, das adversidades que você está encarando. Ei, é sobre quem te prometeu. Gigantes assustam, assustam. Mas saber que quem te prometeu assume os riscos faz toda a diferença.